Como um velho ditado diz, né? Santo de casa, nós não acreditamos em milagre, né? Então, obrigado. Pode. Então, conto com a indulgência e com as boas energias de todos. Bem, companheiros, esse tema, endireitar os caminhos, ele se apresenta na mensagem número 16 do livro Caminho, Verdade e Vida, publicado em 1948, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Esse livro, né, essa obra que muitos de nós utilizamos nas nossas preces, nos nossos inícios de estudos, né, faz parte de uma coleção chamada Fonte Viva, né, que é composta por 4 obras, sendo esta a primeira. E nos foi proposto pela Flavinha, do Grupo Espírita Irmã Sheila, que abordássemos esse tema, e fizemos essa apresentação lá cerca de um mês e meio atrás, e aí a gente, nessa oportunidade, trazemos para a nossa reflexão. Todas essas obras, essas 4 obras dessa coleção, elas são marcadas por esclarecimentos que Emmanuel nos traz sobre o Evangelho. Ele sempre começa trazendo um versículo bíblico, versículo do Novo Testamento, e apresenta a sua mensagem esclarecedora. E nessa mensagem, especificamente, Endireitai os Caminhos, a mensagem evangélica é esta: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Houvera sido dito por João Batista, segundo João Evangelista, no capítulo 1, versículo 23. Antes que nós passemos a apresentar a mensagem, porque a proposta que a gente traz é de apresentar a mensagem de Emmanuel e discutirmos, reflexionarmos sobre essa mensagem. Mas antes disso, é muito importante que nós entendamos em que cenário se deu essa fala de João Batista, retratada, traduzida, trazida por João Evangelista. Para isso, eu vou recorrer um pouquinho antes ao versículo 23, começando no versículo 19, no Evangelho de João, que tem como título O Testemunho de João Batista. E ele fala o seguinte: este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem. Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: quem és então? És tu Elias? Ele disse: não o sou. És o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe então: quem és, para darmos uma resposta aos que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse então João Batista: eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Para que a gente entenda, né, muitas vezes nós tiramos muito pouco proveito dos ensinamentos bíblicos porque nós não conseguimos conhecer a história daquela situação, né? Então, fazendo essa pesquisa, a gente identificou, né, por que os sacerdotes e os levitas, né? Aliás, quem eram eles ainda, né, inicialmente? Os sacerdotes eram aquelas autoridades propriamente ditas do Sinédrio, o templo judaico que guardava a lei e as tradições do povo de Israel. Os sacerdotes, então, eram os saduceus, e os levitas, eles tinham por encargo guardar o templo. Eles eram os guardas, eles eram aqueles da tribo de Levi que estavam incumbidos de cuidar, guardar o templo sinédrio e também de levar o povo de Israel até Deus.
Então, eles são mandados, sabendo que havia às margens do Jordão, né, no deserto da Judéia, um homem que vinha anunciando a chegada do Messias, do Cristo, né, o precursor maior do cristianismo. Aquele burbúrio todo naquela região, os sacerdotes maiores do Sinédrio mandam esses outros até ele para saberem quem é esse homem. Lá chegando, então, a gente começa a observar, eles fazem logo a pergunta: quem és tu? Ele confessa, sem nem mesmo perguntarem se ele era o Cristo. Segundo João Evangelista, ele fala: eu não sou o Cristo. Por quê? Porque os judeus já sabiam que o Messias estava por vir, né? Então, haviam muitas promessas no Velho Testamento da vinda, né, do Messias. Então, ele logo, mesmo sem perguntarem quem é, se você é Cristo, é o Cristo, ele fala: eu não sou o Cristo. Então, eles perguntam logo em seguida: és Elias? Aí a gente procura compreender por que dessa pergunta. Recorrendo ao Velho Testamento, no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 23, um livro do Velho Testamento, do livro dos judeus, né, aos quais eles conheciam muito bem, está escrito o seguinte: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Então, vamos fazer duas reflexões. Primeiro, o povo judeu realmente cria na reencarnação. Por quê? Porque é dito que seria enviado Elias. Elias já era conhecido. Tanto é que deu-se o nome, Elias. Então, eu vos enviarei Elias. De novo. Por isso, os sacerdotes chegam a João Batista e perguntam se ele é Elias. Eles já conheciam Elias. Elias já era um personagem, um profeta dos judeus. Então a prova da reencarnação na doutrina judaica, né? Então, ele fala: eu não sou Elias. Aí muitos, nessa passagem bíblica, ficam questionando: mas a revelação espírita não traz a informação de que João Batista é a reencarnação do profeta Elias? Por que ele nega, então? É curioso, né? Perguntaram a João Batista: tu és Elias? Ele disse: não o sou. Mas como se ele era? Então a gente tem que compreender duas coisas, duas passagens. A reencarnação, mesmo sendo aceita pelo judaísmo, ela não era entendida, compreendida como nós compreendemos hoje, né? Porque o advento do espiritismo veio muito recentemente. E outra coisa, mesmo sendo João Batista, como o próprio Cristo disse, que dos filhos de mulher ele era o maior, ou seja, que dos homens encarnados sobre a terra até aquele momento ele era o espírito mais elevado, fora, logicamente, o próprio Jesus, mesmo assim, sobre ele recaíam as leis. A lei divina age sobre todos nós. Qual a lei? Uma das características, o esquecimento do passado. Então, mesmo assim, então, por isso, a gente consegue compreender por que a personalidade João Batista nega ter sido a personalidade de Elias. É outra situação, é outro momento, e sobre ele havia também o esquecimento. Por fim, os sacerdotes perguntam, fazem a terceira inquisição, se ele era o profeta. E quem é esse profeta? Recorrendo ao livro de Deuteronômio, no livro Segundo Discurso de Moisés, no capítulo 19, versículo 15, está escrito: Yahvé teu Deus suscitará um profeta como eu no meio de ti. Palavras de Moisés. Dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. Então Moisés falava, retratado no livro de Deuteronômio, da vinda de Cristo. E dá a ele o nome de um profeta, como eu, ele fala, né? Yahvé, teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. Então os sacerdotes chegam para João Batista e falam: você não é o Cristo, você não é Elias, você é o profeta, porque eram as três indicações que eles tinham dos ensinamentos judaicos. E ele fala: não sou.
Então, quem tu és? Nós precisamos retornar aos maiores do Sinédrio e dizer, dar uma resposta, né? Nós fomos obrigados a vir aqui, você é obrigado a nos dizer. Então, ele faz essa citação, recordando a fala do profeta Isaías, também mencionado no Velho Testamento. Eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Por quê? Em Isaías, capítulo 40, versículo 3 e 4, há a seguinte escrita: uma voz clama, e daí vem toda a explicação da mensagem. Uma voz clama: no deserto, abri um caminho para Yahvé. Na estepe, aplainai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo vale, todo monte e toda colina sejam nivelados. Transformem-se os lugares escarpados em planície e as elevações em largos vales. Então, o que a gente encontra fazendo um estudo é que essa lei judaica do Velho Testamento, que em grande parte é uma lei social de educação de um povo, que começa a se reunir de forma mais civilizada, havia o costume de chamar a atenção à comunidade de que, ao receberem a visita de um rei, que fossem aplainados os caminhos, corrigidos, né, as curvas fossem tornadas mais retas, mas isso a gente já compreende no contexto também espiritual, né, que os vales sejam entulhados, que os montes e as montanhas sejam aplainadas, ou seja, que se crie uma linha reta, mais equilibrada, para que possamos caminhar. Bem, feito essa não tão breve exclamação, né, apresentação, que eu acho que é importante para a gente entender o contexto, vamos então passar a mensagem propriamente dita e depois a gente vem fazendo algumas reflexões. Emmanuel e Chico dizem: a exortação do precursor permanece no ar. João Batista, o precursor. Convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos, observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João: endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Então é uma mensagem muito bonita, muito forte e com muitas informações, como sempre, nas entrelinhas que merecem bastante estudo. E daí a ideia nossa foi de destacar alguns termos que merecem, ao nosso ver, reflexão. No primeiro parágrafo ele fala: a exortação do precursor permanece no ar, convocando os homens de boa vontade e a regeneração das estradas comuns. Quais seriam as estradas comuns que nós precisamos regenerar?
Se são comuns, são todas nossas, né? Quais são essas que todos nós necessitamos? Se nós recorrermos à questão 785 do Livro dos Espíritos, no comentário feito por Kardec, a gente encontra que nós temos dois caminhos a trilhar: o caminho do progresso intelectual e o caminho do progresso moral. Muitos de nós já sabemos. Então, as estradas comuns passam pelo desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Nesse mesmo comentário, Kardec fala que, apesar de ambas se ajudarem, de não caminharem uma sem puxar a outra, é notório que a evolução intelectual da humanidade está muito além da evolução moral. Todavia, que não se deve perder nunca a esperança e não ser displicente, e se observar que o desenvolvimento que se teve do século XIV ao século XIX, ele usa como exemplo esses números, do século XIV ao século XIX, não é superior ao que se teve do século XIX e que se terá do século XIX ao século XXIV, 24º. Então, que nós entendamos que mesmo a intelectualidade no homem estando mais desenvolvida, porque ela é mais fácil, é um progresso mais fácil de se obter, ela traz consigo a moralidade, né? As coisas funcionam de forma muito perfeita, né? Aquilo que a gente julga como causador de dores nosso, o materialismo excessivo, ele é aquela energia inicial que vai fazer que, por meio das sensações do caminho não adequado, nós retornemos e busquemos o caminho adequado. Ainda segundo o Livro dos Espíritos, na questão 132, né, para compreendermos ainda na discussão sobre as estradas comuns, na questão 132, os Espíritos nos falam que as finalidades da reencarnação são duas: levar-nos à perfeição, e nós sabemos que essa perfeição que eles nos falam é a perfeição relativa, né? Nos foi ensinado, eles nos esclarecem que a perfeição absoluta somente cabe a Deus. A nós, Jesus e todos os outros filhos de Deus, cabe a perfeição relativa, né? Então, uma das finalidades de estarmos, graças ao Pai, reencarnando, é para que cheguemos à perfeição, para que nos tornemos um dia espíritos crísticos, no seu mais alto grau de evolução. E a segunda finalidade é possibilitar, nos dar a possibilidade de cumprirmos, portanto, uma obrigação, a nossa parte na obra da criação. Seguindo, então, ao segundo parágrafo, em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo, clamam pela sua paz, pela sua presença divina e, por vezes, após transformarem melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Quantas vezes nós não nos identificamos? Quantos dias nós não nos identificamos com essa situação? Mas o que seriam criaturas que se candidatam à fé? O que é fé? A palavra fé significa confiar, ter confiança. Muitas vezes nós questionamos, né? Eu tenho muita fé, eu tenho pouca fé. Né? Jesus disse que somos homens de pouca fé. Né? De pouca, ele não estava nos agredindo, ele estava dizendo que somos homens e mulheres que confiam pouco. E por que será que confiamos pouco? Será que nós já nos reconhecemos como espíritos imortais? Nós entramos na doutrina espírita, a maioria de nós, né, com respeito àqueles que nos visitam pela primeira vez, nós entramos na doutrina espírita. Provavelmente estamos naquela segunda fase, onde a doutrina espírita está entrando em nós. E para que ela entre, ela só entrará em nós plenamente, estaremos preenchidos por ela e vivenciando esses ensinamentos, quando nós conseguirmos nos reconhecer como seres imortais.
Será que no nosso dia a dia, nas nossas relações, nos nossos desafios, será que nós temos esse pensamento de que tudo passa, tudo é oportunidade, e essa é talvez a milésima e alguma das reencarnações que já vivemos? Um dia desse, num grupo de estudo, a gente fazendo uma reflexão sobre, olha, tem alguns estudiosos que falam que a maioria de nós já teve milhares de reencarnações. E aí realmente a gente se assusta na cadeira, né? Porque tudo para nós é o do nascimento, a nossa família de hoje, onde tudo começa, e a morte, que é para nós algo terrível, porque é onde tudo acaba. Mesmo sabendo que não é assim, será que nós já conseguimos viver como espíritos imortais? Compreender que tudo é passageiro, que tudo são oportunidades, que os familiares com os quais nós já nos identificamos, temos empatia, carinho, amor, são companheiros de longas datas. Aqueles outros que nós temos algumas diferenças, são companheiros de longas datas também, e que estão aqui para que possamos dar nessa encarnação o passo oportuno rumo à perfeição. Então, a morte ainda nos assusta demais, né? A perda nos assusta demais. E precisamos fazer um exercício, né? Mas pensar em morte, não, vamos mudar de assunto. Não. Se somos seres imortais, isso aqui é uma etapa, é um dia da vida, onde amanhece e anoitece. Só que amanhã haverá outro dia. Aqueles que se foram, nós reencontraremos, né? Isso aqui é a prova, ou é a expiação. A vida está no infinito, né? Ela se desenrola em cenários que nós estamos longe ainda de conhecermos, de compreendermos. Seguindo ao próximo parágrafo, onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Há um porém, né? Quanto há em nós já de sinceridade, né? Mas quem são os mensageiros generosos do Cristo, que Emmanuel fala? Quem são esses mensageiros generosos que nós rogamos a presença de Jesus, mas Ele está em nós por meio dos seus mensageiros generosos? Será a mãe no seu papel zeloso? É o mensageiro generoso? Certamente. É o pai que se preocupa e zela também pelo bem da família? É o irmão, amigo, onde o carinho já se faz presente na relação? São todos mensageiros generosos, todos com as suas dificuldades ainda, nenhum perfeito na sua plenitude, mas com algo do Cristo a dar. No amanhã, a não dar, mas compreendendo nós que estamos todos no mesmo processo evolutivo. Então, depositamos muita esperança no receber, sem compreender que estamos todos na mesma etapa. Alguns com uma evoluçãozinha num campo, outros em outro campo, mas basicamente no mesmo nível evolutivo. E esses mensageiros generosos são só aqueles que nos trazem o bem, porque geralmente o bem é aquilo que a gente considera como o correto. Mas e aqueles que nos trazem as dificuldades? Seriam os mensageiros generosos do Cristo? Aqueles que nos trazem a provocação, né? Aqueles que, por atos, às vezes totalmente desconectados com o atingimento a nós, nos causam inveja, né? Temos inveja em maior ou menor grau, nos causam ciúme, nos provocam um orgulho, né? Então, todos esses são mensageiros generosos.
Quando Jesus fala, reconcilia-te com o teu inimigo, né, enquanto estás na caminhada, estás ao lado dele, devemos refletir também que esses inimigos são mensageiros generosos, e esses inimigos não são só personalidades. Não é a pessoa que eu briguei, tive uma discussão há dias, há meses, há anos atrás. Os nossos inimigos, principalmente, estão em nós. Reconcilia-te com o teu inimigo. Avalia a energia que tu gastas com a tua inveja, com a tua preocupação desnecessária, com a tua ansiedade desnecessária, porque não consegues ainda viver como um espírito imortal. Ter a ciência, a consciência e a confiança de que você está numa oportunidade, que estamos aqui a trabalho, não viemos a passeio aqui, né? Podemos viver a passeio, dependendo do estado. Se nós conseguirmos compreender que a vida está e é pelo nível que estamos e somos ainda, né, tendo muito mais otimismo do que pessimismo, porque muitos falam, né, eu não vejo mais televisão porque realmente é tanta coisa ruim. Realmente, juntar essas energias negativas que nós sabemos que ainda existem entre nós é desnecessário. Mas a lamentação e a fuga desse mundo não é interessante, né? Um mundo de tantos crimes, bárbaros ainda. Nós estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda é maior do que o bem. Só que nós já estamos a caminho do mundo de regeneração. E esse mundo de regeneração, pelo contrário do que muitos pensam, não vai se dar num amanhecer, todos pensamos, né? Num amanhecer, uma guerra eclodirá e se fará uma limpeza geral, só vai ficar os bonzinhos. A gente sabe que não é assim, né? Eles nos orientam que, na maioria das vezes, esse processo de depuração se dá por meio das reencarnações, por meio da avaliação consciencial, da dor, muito maior do que a dor da carne, né? E por aí vai o processo. Mas nós não podemos nunca esquecer que, apesar de todo esse estado, muitos de nós ainda conseguimos, a cada dia, e esse é o esforço pessoal, construir um mundo de regeneração interno. Eu posso viver no coletivo, no mundo de provas e expiações, mas internamente eu posso já estar muito bem próximo do mundo de regeneração. Por quê? Pelo entendimento, pela visão, pelo olhar que eu dirijo a todas essas coisas, né? Todas essas coisas são do mundo, estão nessa fase. Mas nunca nos esqueçamos que o mundo de primitivo, onde aí sim as dores e ranger de dente é predominante, nós já passamos por ele. Então não há motivo para pessimismo e muito otimismo. Em seguida, falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João, endireitai os caminhos. Dedicação ao bem de si mesmos. Nós nos dedicamos? Como nós poderíamos nos dedicar ao bem de nós mesmos? É muito comum nós lembrarmos do ensinamento de Jesus e falarmos a seguinte parte: vigiai e orai. Mas, segundo Marcos, no capítulo 13, versículo 33, Jesus disse mais. Antes de vigiar e orar, nós já melhoramos, né? Porque antes a gente falava orar e vigiai, né? A gente já compreendeu de que não é possível, Jesus nos ensina que não é possível orar e depois vigiar. A oração não valeu de nada. Quando vierdes trazer a oferenda, né? Deixe-a volte ao seu inimigo, reconcilia-te com ele e depois você volta para oferecer os seus presentes. Então nós já evoluímos, porque a gente passou a compreender de que primeiro eu vigio, eu vigio, verifico e depois eu oro. Mas Jesus, segundo Marcos, disse uma outra ação, que é olhai. Olhai, vigiai e orai. Por quê?
O dedicar-se a nós mesmos passa necessariamente pelo processo da observação de nós mesmos. Quais são os desafios que nós temos? Cada um de nós, isso não é uma atividade coletiva, isso é uma atividade individual. E aí que está o problema. Quais são as nossas dores individuais, né? Quanto tempo nós temos nos dedicado no dia a dia a olharmos para nós mesmos? Na rotina do dia a dia, né? Pelas atividades que temos, cada vez mais a informação trafega de forma mais veloz e a gente nesse circuito é levado a esquecermos dessas atividades. Muitos de nós se conhecem muito menos do que é o que está ao lado, do que é o pai, a mãe. Dissemos até assim, eu te conheço muito bem, eu te conheço há quanto tempo? Mas nós não temos a capacidade de falar isso com nós mesmos. Por quê? Porque nós não fazemos esse processo essa busca de autoconhecimento. Olhai, vigiai e orai. Jesus pede que primeiro nós, pelo uso da inteligência que já possuímos, que é o estágio acima do reino animal, o reino hominal possui a característica de raciocinar. Ele pede então que nos dediquemos a nos analisar, a compreender quais são os nossos desafios, quais são as dores, quais são os nossos inimigos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, lamentam-se nos resvaladouros do erro sistemático, invocam o céu sem o desapego, as paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. E aí vem uma pergunta: como nós nos dirigimos a Deus, Criador, e a Jesus? Será que nos dirigimos, na maioria das vezes, como filhos, desculpa o termo, pirracentos, exigindo de Deus ou de Jesus, né, que seja feita a nossa vontade? Muitas vezes agimos dessa forma. E aí não compreendemos por que as nossas vontades não são satisfeitas, por que vivemos num planeta ainda de tantas dores, de tanto sofrimento, sem compreender que tudo está em seu devido lugar. Para enriquecer, a busca de enriquecimento dessa reflexão, uma passagem que está no livro Ação e Reação, trazida pelo Espírito André Luiz, que vem nos acalentar um pouco diante dessa situação que vivemos, para que a gente nunca perca a noção do estado das coisas, né? Somos levados a todo dia diante de crimes bárbaros, como recentemente, né? Acabamos nos desviando da consciência e do como proceder. Então, no livro Ação e Reação, o orientador da oportunidade de André Luiz fala o seguinte: olha como é bacana e como nos acalenta e tranquiliza. Eles estão em visita a uma região umbralina, e o orientador fala assim com André Luiz: todos os lugares infernais surgem, vivem e desaparecem com a aprovação do Senhor, que tolera semelhantes criações das almas humanas, como um pai que suporta as chagas adquiridas pelos seus filhos, e que se vale delas para ajudá-los a valorizar a saúde. As inteligências consagradas à rebeldia e à criminalidade, em razão disso, não obstante admitirem que trabalham para si, permanecem a serviço do Senhor, que corrige o mal com o próprio mal.
Então, o que compreendemos disso? Não é nos tornarmos indiferentes, frios, a tantas dores que existem, mas que nós entendamos que é o estado que já alcançamos e que a cada dia iremos melhorar. Mas que esse pai amoroso permite ao seu filho, que insiste em colocar o dedinho na tomada, tomando cuidado, que ele sinta uma pequena dor, para que ele, pelo mal, corrija o mal. Então, nas vivências que temos, apesar de, em outras escalas, nos assustarem muito, mas diante da eternidade, muito do que nos assusta hoje, tudo o que nos assusta hoje, são bênçãos. As provocadas por nós nessa etapa, aquelas que são resgate de erros, de equívocos do passado, são resgates. Né? Com todo respeito, com toda sensação, procurando a orientação, como Chico Xavier fazia, ao receber uma mãe, um pai que traziam a dor da perda, da passagem, da perda, entre aspas, da passagem de um filho, diziam que Chico sentava, chorava com eles, mas depois acalentava, trazia a palavra de esperança. Mas não se enrijecia, não deixava de compreender que aquele momento é um momento de respeito, de dor. Mas logo após ele trazia a mensagem consoladora. Então que nós possamos entender que diante ainda desse estado de coisas, desse planeta em que vivemos, que refletem aquilo que está em nós, em maior ou menor grau, né? O cenário político, todas as coisas refletem o que está em nós. Né? Por quê? Porque nós ainda nos deixamos persuadir por aquela oferta do amigo que tenta a política. Porque muitos de nós falando, olha, ele pode me ajudar. E daí, semeamos. Né? Então, quando nós verificamos crimes, como citei, né, o caso recente, bárbaro, né, é momento oportuno do mal corrigindo o mal. É a oportunidade que nos dá, para muitos, difícil de compreender, mas aí que está a oportunidade, vamos nos dedicar a isso, vamos tomar essa situação tão rica, entre aspas, espiritualmente, e vamos analisá-la. Aonde está Deus nesse momento? Né? Aonde está Deus que permitiu que esses anjos sofressem isso? É uma oportunidade, é a palavra do orientador de André Luiz. O Senhor permite que o mal nos cure do mal. Né? Então, se eu chego e busco fugir, porque é mais fácil, e compreender, fugir da reflexão, do olhai que Jesus propõe, olhe, essas coisas não acontecem fora do meu comando. Olhe, vigie e ore. Então, nós precisamos analisar essa oportunidade. Né? Os espíritos vieram nos esclarecer sobre essas coisas. Se Deus é infinitamente justo, bom, misericordioso, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, ou nós acreditamos, confiamos nisso, ou nós viveremos de dores inconsoláveis. Né? Aí alguns buscam compreender, mas onde está Deus que permitiu isso? Mas essa dimensão dessa dor, onde muitas vezes nós nos prendemos ao momento físico, né? Precisamos estudar. Relatos e relatos, livros e livros de depoimentos, de mensagens trazidas por Chico Xavier, né? Um dia desses a gente estava conversando. Característica número 1, na maioria desses desencarnes, não há, pela misericórdia divina, dor.
Nós tememos demais, né, a dor. Eu tenho medo de como eu vou morrer. Esqueça-se disso. A misericórdia do Pai é infinita. E outra, mas se houver dor no momento anterior, o Espírito depois não se lembra. Há casos e casos que nós sabemos de pessoas que passaram por isso. Eu não lembro de tanto tempo antes, nem tanto tempo depois. Então, que nós não percamos energia com essas questões, que nós direcionemos nossas orações para esses que resgataram suas dívidas, porque se eu não compreender isso como um resgate, eu tenho que rever que Deus é esse que eu digo que confio, que deixou que uma barbaridade dessa ocorresse, eu preciso refletir. Onde estava Deus nesse fato específico? É um resgate, é uma purificação, é o câncer muito severo, como um remédio muito amargo, que traz a cura muito forte. E o irmão que erra, o nosso impulso, né? O nosso instinto de raiva, que nós possamos compreendê-lo, não escondê-lo, compreendê-lo, mas logo darmos a ele o remédio. Jesus nos lembrou que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ele não disse qual próximo, nem em qual condição estaria o próximo. Né? Então, a partir do momento que nós buscarmos confiar e compreender, nós vamos entender que faz parte, é o processo evolutivo, que essa dor tão grave é a cura de um mal muito maior, do arrependimento. Né? O estágio, o conhecimento de nós mesmos, seguindo orientações de vários espíritos que nos falam, Jesus, Santo Agostinho, é o da reflexão diária, para evitar que na passagem o arrependimento seja uma mala muito grande. Como disse o palestrante, o Caê, na semana passada, a mochila está muito cheia, que a gente vá buscando esvaziá-la, levemente, com tranquilidade, sem culpa. Errar é do meu estágio ainda. Errar, eu ainda erro, disse Paulo, né? Todos sabemos. O mal que eu não quero, eu faço. O bem que eu quero, esse eu ainda não faço. É do nível nosso, está tudo bem. O problema é estarmos sempre olhando, vigiando e orando. Né? Não fugir não adianta. Não, eu não gosto nem de pensar nisso. Está perdendo tempo. O mal cura o mal. Né? Então, como nos dirigimos ao Pai e a Jesus? Muitas vezes nos dirigimos com indignação, né? E daí causamos em nós as depressões, as angústias, as melancolias, nos esquecendo. E aí, prova de que vivemos como se essa fosse a única oportunidade. Esquecemos de refletir que ontem nós matávamos, nós roubávamos, nós estuprávamos, várias coisas. E hoje eu já não faço mais isso. Graças a Deus, graças a nós. E amanhã eu não farei tantas outras coisas que eu faço ainda. Né? Da preocupação do amanhã, tão desesperada, a preocupação é necessária, mas o desespero não. A gente precisa falar isso para a gente mesmo. Né? E, por fim, se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam, senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Né? Quando nós recebemos a oportunidade da reencarnação e vamos naquele planeta, naquele orbe, nos é dada uma parcela do chamado fluido cósmico universal, que vai ser o corpo revestidor do nosso espírito. Essas energias, elas são dirigidas
pelo que nós produzimos, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, que geram as nossas ações. Por isso que nós nos reconhecemos muito antes de sabermos da história de cada um. A sensação que temos ao lidar com uma pessoa, mesmo que conscientemente ela não esteja esclarecida, mas ela já se identificou. Por quê? Porque a primeira comunicação se dá pelo fluido perispiritual. Todos estamos nos comunicando, né? Em maior ou menor medida, dependendo, lógico, da distância, né? Porque ainda somos limitados, nosso perispírito não extravasa tanto ainda, mas nós nos comunicamos. Então, quando recebemos uma pessoa e nos sentimos bem, ou quando recebemos a pessoa e ficamos um pouco incomodados, são as impressões que aquele perispírito, que aquela energia, que é comandada por aquela mente, se veste. Então, agora isso é plenamente modificável. Por isso que se dá a possibilidade da evolução. Então, como andam nossos pensamentos? Né? A fábrica geradora do nosso amanhã. Como andam nossos pensamentos? Como andam nossos sentimentos? E, por consequência, como andam nossas ações? Quanto do Cristo já vive em mim? Existe uma passagem muito bonita que fala que a evolução, a caminhada evolutiva nossa, passa necessariamente pela anulação da nossa dita personalidade, do Eduardo, da Jânita, da Inês. Anula-se um pouco essa personalidade, que às vezes é tão forte, ou às vezes em outros aspectos é tão fraca, e permite-se que a personalidade do Cristo cresça em nós. Nós sabemos, ele é nosso guia e modelo, é, portanto, aquele que nós deveremos imitar, mas, na maioria das vezes, quando nos deparamos com uma verificação, nós falamos, mas ele está muito longe. Eu sou só um... Mas ele é o modelo, né? O que ele faria nessa ocasião? Sim, temos que andar com esse bilhetinho no bolso, enquanto não lembrarmos dele. O que ele faria? Por quê? Porque à medida que nós começamos a introduzir isso em nós, nós vamos, a cada momento que algo ocorrer, a sirene dispara. E esse toque da sirene se torna cada vez mais instantâneo. A sirene toca e você lembra do bilhete. O que ele faria agora? Né? E aí, daí a pouco, a gente está com essa sirene ligada já no pensamento. Pensei e a sirene já ligou. Né? Eu aceito o pensamento, porque ele é meu. Não adianta esconder, não, jogar para baixo do tapete. Ele é meu, eu trago ele, só que eu olho para ele e eu falo, por quê? Por que desse pensamento de raiva, de querer tacar fogo ao irmão que cometeu a barbaridade? Né? No momento que eu mais errar, é que eu mais preciso do teu amor. Não é isso a frase diz? Então, a sirene precisa despertar. Só que a gente não pode dizer que ela não tem esse pensamento. Né? Nós temos esses pensamentos, nós sentimos a raiva, nós sentimos... Vem o instinto da agressividade, mas nós precisamos entendê-lo, compreendê-lo e falar, mas eu não preciso mais de você. Você já me foi útil no passado, onde eu precisava garantir a vida, onde a lei da sobrevivência era necessário, porque ela viria trazer outros desenvolvimentos. Né? Então, quanto do Cristo já vive em mim? Não há discussão coletiva sobre essa pergunta. Essa é uma pergunta onde a resposta é individual. No silêncio da noite, da tarde, da manhã, qualquer que seja o momento, mas nosso. Né? Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muito obrigado e até mais.